Glória a Deus, estamos iniciando mais uma live e, como sempre, é um prazer muito grande adentrar a sua casa, né, para juntos aqui compartilharmos a palavra mais poderosa do planeta Terra, que é a palavra de Deus, né? Estamos aqui já, nosso irmão José Alberto, meu amado amigo, Deus te abençoe, meu irmão. Edinaldo Ribeiro, Beatriz, né? Carla, minha ovelha Fernanda, né? Outra Beatriz, Deus abençoe, Eunice, Sudré, né? Enquanto as pessoas estão chegando aí, hoje a gente estava no culto aqui e acabou atrasando um pouquinho, mas vamos lá bater um papo aqui, trazer uma palavra poderosa aqui sobre a tua vida, né? É uma palavra que eu quero dar uma ênfase para que você venha se fortalecer mais, né? Durante esse tempo de pandemia, que eu creio assim que Deus nos dá oportunidades para que a gente possa assim crescer, né? Tudo coopera. Na palavra de Deus, a gente não perde nada, né? Sempre vamos... Aqui, Beatriz, somos cunhadas, pastor, eu e Nanda. Que maravilha, minha filha. Você tem que vir aqui. Nanda é minha ovelha, então você, né? Pelo menos, vem aqui, pelo menos... fazer uma visita e deixar Deus trabalhar na sua vida, né? Só se você for de outra igreja, aí tudo bem. Amém, glória a Deus. Michele, minha filha, Deus te abençoe. Que bom você aqui. Pois bem, vamos fazer uma breve leitura aqui nas Sagradas Escrituras, né, no livro de Mateus, capítulo 20, né? Essa palavra aqui que eu compartilhei agora, é uma palavra assim muito poderosa, muito forte. E eu quero também compartilhar com você, porque eu tenho certeza que Deus vai, né? Deus vai fazer algo extraordinário. Aqui. Tá aqui. Mateus capítulo 12, né? Capítulo 12. Que diz assim. Vamos lá. Ou dizeis que a árvore é boa e o seu fruto bom, ou dizeis que a árvore é má e o seu... Porque pelo fruto se conhece a árvore. Pelo fruto se conhece a árvore. Então é uma palavra muito clara, né? Ou dizeis que a árvore é boa e o seu fruto bom, ou a árvore é má e o seu fruto mau. Porque pelo fruto se conhece a árvore. Muito claro, né? Até de uma forma simbólica, quando a Bíblia fala acerca de árvore, está falando, né, acerca de pessoas, né? É uma linguagem figurativa, é uma linguagem que nós precisamos ter esse entendimento. A Bíblia fala de pessoas, né? A árvore boa, falando de frutos. A árvore má, que é pelo fruto que se conhece a árvore. Tudo que Deus espera de nós são frutos.
foi a primeira palavra que Deus proferiu ao homem, lá no Éden, né, sobre frutificai. A primeira que o homem ouviu da boca de Deus foi frutificai, né? Porque já falando que Deus espera de você alguma coisa. Você não está aqui nesse mundo por obra do acaso. Você não veio a este mundo simplesmente porque você, né, do nada você veio à existência. Não. Você veio porque Deus teve um propósito ao trazer você neste mundo. Ninguém está aqui por obra do acaso. Agora, o problema é que as pessoas não têm esse entendimento, né? As pessoas vivem uma vida natural aqui na Terra, como se nascesse, crescesse, vivesse e morresse, e nada acontecesse. Não. Deus, todos nós sabemos que essa vida aqui é efêmera, ela é passageira, né? Ela é como um conto ligeiro. A Bíblia fala, o salmista diz que é como a erva que brota de madrugada, cresce, né? Sai pela manhã, cresce durante o dia e chega no final da tarde, ela murcha. É tão passageira, tão rápida. A gente, quando olha para trás, a gente, meu Deus, já se passaram quantos anos, né? E tem muitas pessoas que se foram antes. E você está aqui. Mas por que você está aqui? Porque é um propósito. A palavra que a gente precisa entender dentro do propósito de Deus, queridos, é que por que você está aqui? Né? De onde você veio? Primeiro, você veio, né? Você veio de onde? Aí tem os filósofos que tentam explicar, né, a origem do homem, veio do macaco, as teorias, né? Não, você veio de Deus. A Bíblia fala que Deus, ele falou a matéria-prima para construir tudo nesse mundo, né? E depois disse, e haja, e houve. Durante 5 dias, Deus construiu tudo pelo poder da sua palavra, só que ele falou a fonte. Quando Deus foi fazer o homem, Deus falou a ele mesmo, façamos o homem conforme a nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Deus falou a fonte. Então Deus falou para ele mesmo e trouxe, né? Ele fez o homem do pó da terra, porque o homem é barro, é pó, e ao pó tornará. Esse é o veículo que nos transporta aqui. Mas a essência do homem que Deus assoprou dentro deste corpo, né, foi o seu espírito. Deus assoprou o seu DNA, o ruach, o fôlego de vida, né, o zoe de Deus. Então Deus trouxe a natureza divina e, né, assoprou dentro do homem e trouxe a sua paternidade, o seu DNA, e fez ele como filho de Deus. Então, você precisa entender que você veio de Deus, a sua origem foi em Deus. O apóstolo Paulo diz que a nossa pátria é celestial, de onde viemos e para onde retornaremos. Ok? Então, isso é básico, isso aí é fundamental você entender. É fundamental você entender. Você veio de Deus, né? Você recebeu a natureza divina, por isso que você é filho de Deus. Mas, infelizmente, no princípio, não vou entrar nesse aspecto, o homem rompeu com Deus. O homem, pelo pecado, foi afastado de Deus. Morte significa separação. Quando ele morreu, porque transgrediu, morreu espiritualmente, ou seja, ele perdeu a paternidade divina, ele adotou uma nova paternidade, né? Que não é a divina. Se não é a divina, é a paternidade satânica, né? O próprio Jesus disse, vós sois filhos do diabo. Jesus veio trazer de volta essa paternidade. Ele veio recriar um novo espírito que estava morto em Adão, né? E aí, não vou entrar muito nesse aspecto agora,
mas hoje nós nascemos de novo, nós hoje nos tornamos filhos de Deus, né? Adotivos, porém filhos adotivos são filhos legítimos, porque são espirituais, ok? E aí é que nós sabemos que viemos dele, estamos aqui nessa terra com um propósito, mas sabemos que não vamos ficar aqui. Jesus disse, olha, Pai, santifica-os na verdade. João 17. Eles não são do mundo, como eu também do mundo não sou. Enquanto eles estiverem no mundo, guarda-os, protege. Então Jesus orou ao Pai para nos dar proteção, para nos guardar, para nos blindar nesse mundo. Então a gente veio do céu, a gente veio de Deus, a gente está aqui, mas a gente não é daqui. Agora, você está aqui fazendo o quê? Você acha que você está aqui simplesmente, como disse Raul Seixas, com a boca cheia de dente, aquela música dele, né? Com a boca cheia de dente, vendo a não sei o que lá passar, né? Eu não me lembro muito, né? Sabia? Então, você não está aqui por acaso, você está aqui para cumprir um propósito de Deus. Se você ainda não entendeu qual é o propósito, você precisa urgentemente saber de Deus qual é o propósito seu aqui na Terra. Eu quero dizer que o propósito é divino, o propósito é do céu. O propósito te trouxe à Terra. O propósito te protege, te guarda, te blinda. O propósito é o que faz Deus tem compromisso com você, porque enquanto você estiver no propósito, Deus vai te proteger, te guardar e Deus vai investir na tua vida. É isso que você precisa. É isso aí, meu filho, esperando a morte chegar, né? Essa música aí do Raul Seixas. Não, você não está aqui esperando a morte chegar, não. Você está aqui construindo a sua história para deixar um legado, né? Para as pessoas que virão depois de você. Legado não é aquilo que você deixa para as pessoas. Legado é aquilo que você deixa dentro das pessoas. E o propósito de Deus é fazer com que você possa viver a vida de Cristo, refletir a imagem do Filho de Deus, conforme a imagem e semelhança, né? Falando do seu Filho Jesus Cristo. Pois bem, então o texto diz, voltando ao texto, Deus espera que você frutifique. A primeira palavra que Deus deu aqui lá no Éden foi, né? Frutificai, multiplicai, enchei a terra e sujeitai-a e dominai. Foram essas 4 palavras, né? Então, o domínio fala de governo sobre a terra, multiplicar, né? Você multiplicar, fazer a terra crescer e multiplicar, e frutificar, que é o mais importante que eu quero falar aqui nessa noite. Eu vou ser bem objetivo, mas quero falar sobre frutificação. Você veio a esse mundo para frutificar. O que é frutificar? Você vai entender a frutificação dentro de uma perspectiva, por exemplo, do que Jesus espera de você, almas. Jesus fala lá em João 15, nisto é glorificado meu Pai, que deis muitos frutos e assim sereis meus discípulos. Então, quando Jesus está falando dessa frutificação aqui, é que você multiplique, né? Que você possa se reproduzir, multiplicar reproduzindo, trazendo frutos, trazendo almas para Jesus. Cada alma, né, são territórios conquistados, onde nós expandimos o reino de Deus, né? Então isso que é importante, porque uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Em outras palavras, você vale mais do que o mundo inteiro, né? Esse mundo de massificação de pensamentos, de ideias, tudo que existe nesse mundo, que você não vai levar nada dele, a sua alma vale mais do que o mundo inteiro. Então Deus pagou o preço por você, que vale mais do que o mundo. Sabe qual foi o preço? O sangue do Filho de Deus. O sangue de Jesus foi pago por você. É o preço que você vale. Infelizmente tem muita gente que vale R$10, R$20, R$100. Tem gente que deseja que pais morram por causa de herança. A herança vale mais do que os pais.
Infelizmente, ainda a gente vê pessoas com essa mentalidade. Outro dia eu estava no Rio Vermelho e eu vi uma coisa interessante. Houve um engarrafamento, meu carro estava assim parado, tinha 2 carros na minha frente. E um ladrão, ele aparece no meio daquele engarrafamento e ele tenta roubar a pessoa, esses 2 carros que estavam na minha frente. Ele tenta roubar. Só que na hora a pessoa não podia tirar o carro, porque estava engarrafado. Tenta levantar o vidro, e aí quando ele consegue se desvencilhar do ladrão, ele parte para o segundo, aí também. Eu estava logo atrás, aí eu estava vendo de camarote tudo que estava acontecendo. Aí ele desiste do carro e vai passando um senhor, ele parte para cima do senhor e pega uma joia, uma volta, né, um colar de ouro com, né, um pingente, e ele bacunha esse colar e o cara reage. O cara reage ali, entra na briga de mão, né, na força do braço ali, e começa a brigar. E o cara não tinha nem sequer noção de como estava aquele ladrão, porque ele podia estar armado, né? Pegar uma faca, alguma coisa. Então começaram a brigar ali, ele consegue pegar aquele colar. E o cara simplesmente revidou e avançou em cima do ladrão. Aí Deus falou uma coisa interessante comigo. Depois o ladrão, a história eu vou contar o restante, né? Porque o cara, depois que saiu, o povo, a multidão, pega ladrão, e ele conseguiu correr, e um cara lá na frente botou o pé, ele pá, no chão. E todo mundo pegou e quase ia linchar ele. Mas depois a polícia chegou. Mas o que Deus falou comigo é que aquele homem que lutou com o ladrão ali, na força da mão, ele poderia perder a sua vida. E aí Deus falou comigo assim: quanto vale a vida do homem? E aí eu ouvi uma voz que disse: para aquele homem ali, a vida dele vale um colar, porque ele deu a vida por um colar. Ele não se preocupou em perder a vida por causa do colar. Então ele estabeleceu o valor da vida dele por causa daquele colar. Tem gente que às vezes são contratados para tirar a vida de outra pessoa por causa de 10 reais, 100 reais, 1.000 reais. Então, a vida para essas pessoas vale esse dinheiro que ele está sendo contratado para tirar as vidas. É o valor que vale para eles. E assim vai. As pessoas às vezes são roubadas num carro e as pessoas reagem, não querem perder o carro, não querem perder um relógio, não querem perder um bem material, porque a vida para essas pessoas vale aquilo que elas colocam em xeque a sua própria vida. Mas eu quero dizer que para Jesus você vale mais do que o mundo inteiro. Você tem valor para Jesus. A sua alma não tem nada neste mundo que pague o valor da sua alma. E por isso que eu estou lhe dizendo, você precisa saber de onde você veio. Você tem valor, sabe por quê? Porque você veio de Deus. Muitas pessoas vivem na ignorância e não conseguem ter esse discernimento. Não sabe o propósito pelo qual trouxe você a este mundo. E você precisa conhecer o propósito. Deus tem um propósito extraordinário nesta terra, ao trazer você nessa terra para cumprir algo que Deus já pré-estabeleceu. Então eu quero lhe dizer que você não pode achar que a sua vida, por mais efêmera que ela seja, ela não tenha valor, não. Ela tem um valor inestimável para o Senhor. É sobre isso que eu quero falar nessa noite, né? Jesus, ele espera que você cumpra o propósito, né? Jesus espera que você possa frutificar, porque é pelo fruto que você será conhecido. Se você é uma árvore que não dá fruto, a Bíblia diz que a árvore má é conhecida pelo mau fruto que ela dá.
uma árvore boa pelo bom fruto que ela dá, é pelo fruto que nós somos conhecidos. Agora tem frutos que não são bons, frutos pecos, frutos amargos, frutos, né? Então tem árvores que frutificam, mas os seus frutos não são bons. Mas tem árvore que não frutifica também. E o problema é você também não frutificar. Entendeu? Você não frutificar, porque Jesus falou para frutificar. É nisto que é glorificado o Pai, que deis muitos frutos, porém os frutos precisam ser bons. Eu sempre digo assim que às vezes a gente tem prazer em estar ao redor de pessoas que a gente ama, né? Você, naturalmente, você gosta de... você tem prazer de estar com pessoas que vão lhe acrescentar, lhe agregar valores na tua vida. Não é verdade? Tem gente que você tem prazer, você ama. É isso quando eu falo sobre relacionamento, você tem que andar, tem que se casar com uma pessoa que você tem prazer em estar com ela. Porque, infelizmente, tem gente que casa pela aparência, né? Mas você precisa, porque a aparência ela vai embora. A aparência um dia ela, né? Ela sai. Eu sei que tem as cirurgias da vida aí que deixa a imagem rejuvenescida, né? Renovada e tudo mais, mas o que vai prevalecer é aquilo que está aqui dentro, né? Sentir prazer em estar com alguém. Isso é muito importante, tá? Então pega aí para quando você for se relacionar, você tem que ter... Se você não tem prazer em estar com alguém, tem alguma coisa errada. E as pessoas que são cheias de Deus, né? Eu sempre digo que você precisa andar com gente que é cheia de Deus, que vai te aproximar mais de Deus. Se alguém começar a andar com você e vai lhe afastar de Deus, cai fora. Olha, por maior que seja a intenção dessa pessoa, o que ela lhe apresente, mas se ela for lhe afastar de Deus, olha, caia fora. Agora, se você tem alguém que vai lhe aproximar, lhe encher de Deus, lhe fazer mais apaixonado, amar mais a Deus, então continue. Então, isso é fundamental em qualquer relacionamento, né? Principalmente no casamento. Você vai ver o resto da vida. Então, você tem que ter prazer, tem que sentir bem estar com alguém, ok? Isso fala de frutos. O fruto é bom. E é pelo fruto que você, né, conhece a árvore. Eu tenho pessoas que eu conheci na minha vida que, às vezes, quando eu vejo o telefone ali, o nome dela no telefone, eu vou ser sincero, tem hora que eu falo, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Não vou atender não, mas eu tenho que atender, eu sou pastor, eu não vou dizer que eu não estou, né? Então assim, mas na hora daquela sensação, né, de é bronca, né? Só vem problema, né? Mas pastor foi levantado para resolver as broncas e os problemas, né? Isso aí não tem para onde fugir, tá bom? Então, queridos, pelo fruto os conhecereis, né? Então, o nosso fruto tem que ser um fruto bom. Água de coco. Poxa, quem é que não gosta de água de coco, né? Água de coco é uma maravilha. Então você entende que, a mosca aqui, você entende que você é uma árvore que tem que ter um fruto, além de ser um fruto bom, vai ser um fruto prazeroso, né? Dá prazer. Outro dia alguém me deu uma manga enorme, mas doce, pensa aí. Eu chupei aquela manga que eu falei, meu Deus, eu não vou perder essa semente aqui, não. Eu vou plantar lá na fazenda essa manga. Eu vou ter mangas aqui deliciosas por causa do sabor. Então, você como fruto de uma árvore, você como uma árvore que vai dar bons frutos, tem que ser desejável. Por isso que você, né,
você tem que ser desejável. As pessoas, quando se aproximarem de você, vão desejar estar do teu lado. Vão ter prazer em estar com você. Porque se não for isso que acontecer, tem alguma coisa que precisa rever. Não é verdade? Mas vamos para o que importa, o que interessa, o que eu quero também falar nessa noite, é que uma certa feita Jesus ele saiu cedo e quando ele retornou para a cidade, ele estava com fome. E ele foi em uma árvore, uma figueira, que tinha folhas, mas não tinha frutos. Ele queria comer, mas não tinha. Aí ele viu que não tinha frutos, ele foi e liberou uma palavra sobre aquela figueira. Ele disse: nunca mais haja fruto em ti. E aí os discípulos passaram desapercebidos e seguiram viagem com Jesus. Quando eles voltam, eles observam que aquela figueira havia secado. Jesus liberou uma palavra sobre a figueira e a figueira secou. Uma palavra de maldição. E eles voltaram para Jesus e perguntaram: mas mestre, aquela figueira que tu disseste nunca mais haja fruto em ti, secou, foi amaldiçoada pela tua palavra. E Jesus então falou: olha, se vocês acreditarem no que vocês falarem, vai acontecer exatamente o que você falar. Se você acreditar no que for liberado da sua boca, vai se cumprir o que você falar. Isso é muito forte. E ainda disse mais, e não somente isso, mas você terá autoridade para liberar uma palavra para que este monte se transponha para o meio dos mares. Uau! Jesus está dizendo: olha, isso é tão extraordinário. Quando você acreditar no poder da sua palavra, porque na verdade, um documento no mundo físico, ele é a nossa assinatura escrita, né? Você tem que escrever, você tem que assinar, né, num papel, e vai para um cartório e vai ali reconhecer a firma e etc. E dar veracidade àquele documento. No mundo espiritual, a sua escrita é a sua palavra. O que você fala é um documento. O que você fala registra no mundo espiritual, no cartório celestial, um documento para que não somente Deus possa acionar o mundo espiritual ao teu favor, como também o diabo vai pegar a tua palavra, que pode ser uma autossentença contra você mesmo. Entendeu? Então a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala, porque o fruto vem também da nossa boca. A palavra ela tem um poder tão extraordinário. A Bíblia diz que a boca fala o que está cheio o coração. O seu coração vai construir, né? Porque a fé vem exatamente, né, do coração. Então eu aprendo que você precisa ter muito cuidado com o que você fala. A pergunta que eu quero fazer nessa noite é: o que é que você está falando? Com quem você está falando? E quem é que está falando também com você, né? Por quê? Por quê, pastor? Porque nós sabemos que palavras são influenciáveis. A palavra influencia. A Bíblia fala de um homem que começou a reinar muito novo, 33 anos. O nome dele era Jeorão. Ele era filho de Josafá. Josafá foi um rei que foi muito abençoado por Deus. Um rei que era segundo o coração de Deus, fez o que era reto aos olhos de Deus, deixou um legado tremendo. E o que aconteceu com esse filho de Josafá, Jorão? Jorão, infelizmente, tinha tudo para fazer um extraordinário, um excelente governo. Por quê? Recebeu o legado do pai. Legado não é aquilo que alguém deixa para o outro, mas deixa dentro do outro.
É aquilo que nós deixamos dentro das pessoas. Isso é legado. E ele tinha tudo, né? Recebeu ali o reino todo já abençoado, fortalecido. E o que foi que aconteceu? Ele começou a andar, né, na casa de Acabe, Jezabel. Você deve se lembrar de Jezabel, né? Tem até aquela novela aí, não era coisa boa não. E Jezabel tinha uma filha chamada Atalia. E o cara se engraçou com essa filha de Jezabel. E a gente sabe que há um ditado que diz assim: as más conversações corrompem os bons costumes. Ele era de um reino que, meu Deus, era 10. Aos olhos de Deus era reto, aprovadíssimo. Ele foi para o outro reino, né, do norte, e lá começou a andar com a casa de Jezabel. Meu Deus, o cara se perverteu. Primeiro ato do seu governo foi mandar matar todos os seus irmãos. Depois, ele levou o povo de Israel, o povo de Judá, à prostituição espiritual, a adorar outros deuses, a contrair ídolos, levantar postes ídolos, a idolatria naquela cidade. O cara fez tudo que era contrário, né, ao que agradava o coração de Deus. E, infelizmente, ele levou o povo também, né, a pecar contra Deus. E aí Deus teve que trazer juízo sobre ele. Então, eu quero tirar só como exemplo aqui. Olha, ele tinha tudo para ser um rei que faria mais extraordinariamente do que o seu pai, mas uma aliança errada, um relacionamento errado, mudou a história desse homem. Ele só reinou 8 anos. E a Bíblia diz, o único rei que foi desse mundo sem deixar saudade de si mesmo. Deus matou o infeliz. Deu a oportunidade de ele não se converter, ele não voltou para Deus, e aí Deus levou. E ele foi sem deixar saudade de si mesmo, né? E aí o que acontece? Relacionamento errado pode mudar a história que foi traçada por Deus, né? Nós sabemos que os nossos pais querem o melhor para os nossos filhos. O que é que Josafá queria para Jeorão? Deixou todos os outros filhos arrumados, com cidades fortificadas, com ouro, com prata, com diamante, com tudo. Mas o trono deu para Jeorão, que era o primogênito, era uma tradição. O primogênito oficiava, ele tinha bênção dobrada, né? Ele tinha, na ausência do pai, ele ocupava a autoridade dentro de casa, né? Ele tinha porção dobrada, é a bênção da primogenitura. Então Jeorão tinha tudo, né? Mas infelizmente, inclusive, tinha o legado do pai, mas só foi entrar na casa de Acabe, a influência da casa de Acabe mudou a história deste homem, né? O conselho que eu dou é que antes de você se relacionar com alguém, você precisa ver alguns princípios que são fundamentais dentro de um relacionamento, né? Primeiro, espiritual. Por quê? Se você ama a Deus, você vai se relacionar com pessoas, onde você vai ser uma ferramenta para encher elas de Deus. Você vai saturar aquelas pessoas de Deus. As pessoas vão ser cheias de Deus. Então, isso é um bom sinal, né? Então, ande com gente que ame a Deus, que vai, né, fazer você se apaixonar, amar mais ao Senhor, se encher mais dele. Agora, se for para se afastar, cai fora, vaza, né? Por quê? Porque, infelizmente, não adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, isso também fala da árvore que dá bons frutos. Porque uma árvore que é plantada por Deus, que é investida por Deus, vai dar muitos frutos. E foi isso que Jesus falou, né? Nisto é glorificado meu Pai, que deis muitos frutos, e assim sereis meus discípulos. Aleluia! Por isso, né, eu instruo, eu mentoreio, eu
aconselho pessoas quando vem no gabinete, na hora de entrar num relacionamento, olha, o crivo principal que você precisa, né, fazer ali a sua seleção. É gente que vai te encher mais de Deus. Esse é o principal. Claro que os demais também são importantes, né? Porque nós somos um espírito, temos uma alma, habitamos num corpo. Nós somos um ser numa tríplice constituição, né? Temos uma constituição de plenitude, né? Deus nos vê de forma total, de forma plena. Deus te vê no espírito, alma e corpo, porque você tem vida espiritual, vida emocional e vida física. E nós temos que ser plenos nestas dimensões, né? Nós temos que ser plenos. Deus quer te abençoar totalmente, plenamente, né? na completude. Então é aí que eu tenho que ter esse entendimento, né? Que eu tenho que ser abençoado espiritualmente, eu tenho que ser abençoado na minha alma, porque você casar com uma pessoa também, uma pessoa que a Bíblia fala assim, vou dizer, as mulheres agora que me perdoem, né? Mas é o que a Bíblia fala, uma mulher rixosa, uma mulher encrenqueira, uma mulher embirrenta, que intriga com tudo. Aí a Bíblia fala, é melhor viver sozinho num cantinho apertado do que numa mansão com uma mulher encrenqueira, com uma mulher rixosa, né? Não tem que aguente. Mas também tem homem rixoso? Tem homem embirrento? Tem homem que, meu Deus do céu, ninguém suporta, só Jesus. Aí você lembra lá daquele cara lá do tanque de Betesda? É uma história, não vou contar agora não, por causa do tempo. Mas tem gente que fala pelos cotovelos, seja homem, seja mulher. Mas, questão de alma. Então você tem que estar com alguém que também vai lhe trazer conforto na alma. Uma pessoa negativa, uma pessoa que só fala derrota, que só fala fracasso, uma pessoa que fala palavrão, uma pessoa que o tempo todo é reclamando, né? Como é que você vive, como é que você se relaciona? Cansa, tem hora que não aguenta, né? Só Jesus que aguenta mesmo uma pessoa dessa. Graças a Deus que aqui na live não tem ninguém desse jeito. Todo mundo é cheio do Espírito Santo e tem uma alma renovada, uma alma estruturada, né? A Bíblia diz que o coração alegre aformoseia o rosto, mas um espírito acabrunhado, um espírito, né? Um espírito cheio de rancor, de amargura, um espírito amargurado, apodrece os ossos. Eu já falei aqui em relação, tem homem também que só a graça, eu sei, minha filha, eu sei disso. A Bíblia fala da mulher, né? Então por isso que eu estou citando exemplo, mas tem homem também, né? Agora, é porque o homem fala menos do que a mulher, né? A mulher fala muito, então a mulher tem que ser sábia para falar o essencial, né? Você sabia que o pastor Silmar Coelho, um dia numa pregação, ele disse assim, olha, você sabe como é que ganha um marido dentro de casa? De água na boca. Aí eu fui entender, de água na boca, é assim, pegou, pronto, de água na boca não fala muito, ou não fala. Então o testemunho, ele está falando que o testemunho vai falar mais alto do que as palavras, porque tem pessoas que não têm palavras sábias, é palavra que amaldiçoa, é palavra que agride, que fere. Palavras são sementes, a palavra tem um poder tremendo. O que Jesus falou da palavra, né? Se você falar, crendo no que você falar, é um documento, já é um documento, mas Jesus falou assim, ó, nunca mais haja fruto em ti, falou para a figueira. Jesus está dizendo, se você acreditar no que você está falando, vai acontecer exatamente isso que você está falando. Em outras palavras,
Você pode falar profetizando uma bênção, pode profetizar uma maldição. Eu conheço gente que qualquer coisinha, qualquer dor que ela sente, ela já começa a achar que ela está com uma doença. Isso eu vivi com gente assim. Qualquer dorzinha, aí Jó diz, o mal que eu temia me sobreveio, né? Então, o medo abre um caminho para o diabo trabalhar na vida da pessoa. Então você tem que ter fé. Jesus está dizendo que se você crê no que você fala, aí quando pensa numa enfermidade, você vai dizer, está quebrado, em nome de Jesus, eu repreendo, eu não aceito. Na hora você vai quebrar aquela palavra. Alguém que libera uma palavra sobre você, libera sobre o seu filho, às vezes os pais, os avós, aliás, têm um jeito meio carinhoso, mas sem discernimento, e começa a amaldiçoar os filhos, chamando os filhos de moleque. Ah, moleque, esse menino não vai dar para nada, está quebrado em nome de Jesus, meu filho é abençoado, o meu filho vai ser, né, um homem cheio de Deus, vai ser um bom profissional. Você tem que liberar palavras na sua boca para profetizar sobre ele, construir a história através das suas palavras. Que o que Jesus está dizendo assim, ó, se você acreditar no que você falar, vai acontecer exatamente como você falou. Quando você fala, você gera um documento no mundo espiritual, e o diabo vai pegar a sua palavra, se você falar, né, trazendo algum tipo de maldição, de derrota para a sua vida, ele vai lá e bate o martelo. Agora, se você liberar uma palavra de bênção, de vitória, aí você pega a palavra de Deus que diz assim, nenhum mal me sucederá, praga alguma chegará à minha vida, porque o Senhor já tem dado ordens ao meu respeito, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido, porque o Senhor, aleluia, já declarou sobre a minha vida, que me colocou por cabeça e não por cauda, em cima e não embaixo, e se por um caminho o diabo sair contra mim, vai ter que fugir por 7 caminhos, aleluia, porque nenhuma arma forjada contra a minha vida, aleluia, vai prosperar, porque o Senhor tem me dado poder e autoridade para eu condenar, aleluia, e você começa a construir a sua história através da sua palavra, através do que está escrito. É isso que Jesus está dizendo. Jesus está falando, olha, cuidado com o que você está falando, porque é um poder tremendo, é um poder extraordinário da palavra que sai da tua boca. A tua palavra é um documento no mundo espiritual que será, aleluia, será tomada não somente por Deus, mas também pelo nosso adversário, para trazer uma sentença contra você, se você se auto-amaldiçoar. Então cuidado com o que você está falando, cuidado com o que você está ouvindo, porque o que você está ouvindo está entrando na sua alma. Aleluia. Então não ouça o que não venha de Deus. Tem muita gente que fala, aleluia, existem várias vozes que nós ouvimos, né? E eu queria que você prestasse bastante atenção. Existe a voz de Deus. Essa voz você precisa conhecer. Você não pode ter dúvida quando é a voz de Deus. Sabe por quê? Deus não é Deus de confusão. Mas para você conhecer a voz de Deus, você tem que ter intimidade com Ele, você tem que andar com Ele, você tem que conhecer Ele. Senão, você pode entender qualquer voz, vai receber gato por lebre. Não, a voz de Deus eu conheço, você vai fazer prova, e você ter certeza, porque quando Deus fala, é porque Deus já fez. Aí um grande segredo, quando Deus fala, Jesus disse que o que Deus fala, Ele registrou. Ele escreveu aqui, a palavra de Deus, a boca de Deus é que essa palavra, o que está escrito. E Jesus falou, passarão céus e terra, mas o que eu falei, o que eu escrevi, o que está escrito, as minhas palavras não passarão. Então, o que eu aprendo? Há um poder tremendo quando o homem fala. Lembra do centurião? O centurião não precisou que Jesus fosse debaixo do seu telhado, que ele achava-se indigno de recebê-lo. Mas ele falou, o que o Senhor falar, manda uma só palavra aqui e o meu servo vai ser curado. Ele ainda induziu uma palavra de cura, né? Manda uma palavra de cura que o meu servo vai ser curado, não precisa nem o Senhor ir. Aí ele falou, olha, aí Jesus falou, meu Deus, esse cara entendeu o segredo do poder da palavra. Eu nem preciso ir lá, mas a fé dele fez, aleluia,
É como se eu tivesse ido lá. A fé dele fez com que eu transpôsse, né? Transpor o tempo para chegar até debaixo do telhado dele e abençoasse com a bênção da cura. Então é isso que Jesus falou, olha, se você acreditar no que você falar, ele acreditou no que Jesus falou, e Jesus está dizendo, se você acreditar no que você falar, porque Jesus não vai estar aqui, mas Jesus vai estar através de você. O Espírito de Deus que habita em você vai usar a tua voz para falar palavras proféticas, para você abençoar a sua casa, abençoar o seu filho. O filho pode estar por um caminho, você vai liberar palavras sobre ele. A filha pode estar doente, depressão, você vai liberar palavras sobre ela. Eu não aceito, Deus não me deu filho depressivo, Deus me deu filho abençoado, e eu libero uma palavra de vitória, uma palavra de cura, de restauração sobre a vida da minha filha, sobre a vida do meu filho, e você vai declarar, você vai construir a história dele pela sua palavra. E a sua fé vai gerar no mundo espiritual o que você está construindo pelo poder da sua palavra. Cuidado para você não liberar uma palavra negativa, de maldição, de destruição sobre um ente querido, um filho, um pai, uma mãe, um marido, uma esposa. Não. Ele pode até estar vivendo uma outra circunstância, mas abra a tua boca para profetizar. Você vai construir a história dele pela palavra. Deus está dizendo, há um poder tremendo quando você abre a boca, e o que você falar vai acontecer. É isso que Jesus está falando. É isso que nós temos que entender como frutos. Árvore boa, árvore que veio de Jesus. Jesus disse, eu sou a figueira, eu sou a videira verdadeira, e vós os ramos. Todo ramo que estiver em mim dará muitos frutos. E sem mim nada podeis fazer. Né? O ramo que estiver nele, ele vai limpar, podar para dar mais fruto ainda. Mas o que secar, ele vai cortar e lançar no fogo para ser queimado. Então, quando se fala de frutos, nós precisamos entender que em algumas circunstâncias, Jesus fala que era a videira, nós somos os ramos. E os ramos é cuidado pelo agricultor. Você sabia que um ramo de uma videira, às vezes a videira, o produto da vide, né? O ramo cai no chão. E aí, quando cai no chão, ele enche de poeira. Aí vem uma água, a poeira vira lama, e o ramo fica sujo. Aí Jesus está dizendo, todo ramo que estando em mim, eu limpo, para que produza mais fruto ainda. Muitas vezes você como ramo pode estar sujo, pode estar em pecado. Jesus está dizendo, eu vou como viticultor, que cuido da figueira, eu sou a videira e o meu pai é o agricultor. Então o pai vai limpar para que dê mais fruto ainda. Então o pai vai pegar você, vai limpar do pecado, da sujeira, assim como o viticultor pega, né, o ramo da videira que está embarrenta, que está suja, vai pegar água, ele pega aquela água e lava, né, ele limpa, e ele depois tira da terra e coloca um pau, coloca alguma coisa para que ela possa crescer para cima, ela possa ter um outro destino profético. Amém, queridos? É assim que Deus faz contigo, é assim que Deus faz comigo, para que nós possamos dar mais frutos ainda. Deus cuida, né? Deus cuida de mim e Deus cuida de você. Quero encerrar essa live nessa noite, dizendo para você, aleluia, você não está aqui por acaso. Seja você um empresário, um profissional liberal, seja você um pastor, seja você uma ovelha, seja você alguém que ocupa alguma função.
Eu quero lhe dizer que Deus tem um propósito na tua vida. Propósito esse que pode acontecer dentro da sua empresa, dentro do seu local de trabalho. Deus pode te tirar do seu local de trabalho para o ministério. Deus faz como Ele quer. Eu quero dizer que você não está aqui para simplesmente viver uma vida que você acha que é tudo que você tem para viver. Não, Deus tem muito mais além do que você está vivendo. Deus quer usar o que você está fazendo, o que você está vivendo, para frutificar no reino dele. Uau! Aí eu termino dizendo que frutos também são almas. Quando você conquista uma alma, você alcança um território para o reino. Você alavanca, você amplia o reino, você aumenta o reino, conquista território. E assim a palavra diz: dá-me almas, dá-me almas. Almas são territórios onde o reino de Deus está se ampliando. É a mesma coisa: pede-me e te darei as extremidades da terra, como herança, e pede-me e te darei as extremidades da terra como possessão, Deus está dizendo: você vai pedir e Ele vai te dar as extremidades, falando de terra, falando de possessão. Está dizendo: eu vou te dar para você ampliar o reino. As conquistas no reino de Deus é através de almas. Você alcança uma alma no seu vizinho do lado direito, o reino cresce. É um território que é alcançado, que é conquistado. Aí você conquista o outro vizinho do lado esquerdo, o reino vai crescer do outro lado, para frente, para trás, e o reino começa a conquistar territórios e a ser ampliado através de almas. Então, almas são frutos. E é nisso que Jesus está dizendo para você: nisto é glorificado meu Pai, que deis muitos frutos. E você precisa alcançar almas, porque a alma vale mais do que o mundo inteiro para Jesus. Quem sabe uma pessoa que está na sua vizinhança, Jesus está querendo lhe dar a oportunidade para que você amplie o reino dele através da conquista daquela alma, que é um território do reino de Deus. Amém? Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero que você apresente nesse momento, seus filhos, seu esposo, sua esposa, seus pais, seus funcionários. Eu quero que você apresente agora, que nós vamos fazer uma oração e liberando uma palavra profética de bênção sobre a tua vida, ok? Coloca a tua mão direita no teu coração e agora você vai dizer, você vai declarar: eu quero, o pastor vai orar e eu quero apresentar meu esposo, a minha esposa, os meus filhos, a minha empresa, o meu negócio, os meus funcionários. Você vai apresentar o que você quiser, tá bom? E nós vamos orar agora em nome de Jesus. Pai, a tua palavra, como ouvimos nessa ministração, Jesus falou que, aleluia, se nós acreditássemos no que nós falamos, nós teríamos a resposta instantânea, imediata, de acordo com o que nós falarmos. Se você crer naquilo que você falar, vai acontecer exatamente como você falou. Assim Jesus falou àquela figueira e disse: nunca mais haja fruto em ti, e ela secou, ela foi amaldiçoada. E a nossa boca não foi feita para amaldiçoar. Tua palavra diz que da mesma fonte não pode jorrar água de duas naturezas: ou jorra água doce, ou jorra água amarga. E nós fomos feitos, meu Deus, para jorrar água doce, a água da tua palavra. Que venha o fluir da tua palavra, que nós possamos rejeitar qualquer água estranha, água amarga, água podre. Meu Deus, nós não podemos aceitar na nossa vida mágoa, ressentimento, que são má água, é água podre.
não pode fluir dentro de nós. Nós rejeitamos qualquer mágoa, ressentimento, Deus, porque a tua palavra diz que o coração alegre aformoseia o rosto, mas um espírito quebrantado, um espírito amargurado, acabrunhado, magoado, apodrece os ossos. E o Senhor nos dá, ó Deus, palavra de vida. O Senhor tem água viva para fluir, para trazer saúde dentro de nós. E nós rejeitamos tudo que não procede de Ti, toda palavra de maldição, toda palavra que não vai construir na nossa vida, Deus. Nós rejeitamos, nós desprezamos, nós rechaçamos e na autoridade do nome de Jesus, sem direito a retorno, nós repreendemos em nome de Jesus e declaramos vitória sobre o Teu povo, dentro das suas casas, nas suas empresas, nos seus negócios, com as suas famílias, com seus filhos, com seus entes queridos, com os seus cônjuges. Nós declaramos, ó Deus, o sucesso do Senhor, declaramos a bênção da saúde física e espiritual, declaramos prosperidade espiritual, emocional e física. Nós declaramos que a bênção do Senhor que enriquece e não acrescenta dores, alcance agora cada família aqui representada nessa live, que o Senhor possa, meu Deus, cancelar toda palavra de maldição, tudo que foi proferido, que nós infelizmente permitimos que através da conformidade, muitas vezes nós não rejeitamos, nós apenas nos calamos, Pai. E há um ditado que diz que quem cala consente, mas isso não é verdade. Nós repreendemos agora, nós cancelamos toda palavra construída contra as nossas vidas, nós a rejeitamos na autoridade do nome de Jesus e declaramos vida, declaramos saúde física, declaramos que a bênção do Senhor, que enriquece e não acrescenta dores, venha sobre cada família, cada um dos teus filhos, não somente agora, mas para todos sempre. Amém, amém e graças a Deus. Pois bem, meu amado, minha amada, eu quero lhe dizer que você hoje tem um compromisso com Deus de vigiar com as suas palavras. A sua palavra tem poder. Jesus está dizendo que se você acreditar no que você fala, essa palavra se torna um documento já carimbado pelo cartório celestial, com a garantia dos céus, porque vai acontecer exatamente como você falou. Então vigia nas suas palavras. O que você fala é um documento no mundo espiritual. Por isso, usa a sua boca como boca profética, como boca de Deus, como uma voz profética para abençoar nações, abençoar as autoridades, o presidente da República. Tem gente, eu não aguento quando eu vejo pessoas falando mal do nosso presidente. A Bíblia diz que nós temos que abençoar as autoridades, né? Abençoar as autoridades, governador, prefeito, presidente, os deputados. Essa é a nossa missão. Sua boca não pode sair maldição não, meu filho. Isso é Bíblia. Você tem que abençoar. Em tudo bendizei, em tudo, porque para isto mesmo fostes chamados, para receberdes as bênçãos por herança, disse o apóstolo Pedro. Por isso eu declaro a bênção do Senhor sobre a tua vida, não somente hoje, mas para todo sempre. Amanhã nós estaremos aqui à tarde, culto das mulheres, pastora Ana, temos a bispa Renata que está sempre aqui nas lives também, né? E todas as mulheres, e homens também, porque o culto é dirigido pelas mulheres, mas com a participação de homens, ok? À noite temos culto também, na quinta-feira de manhã, quinta-noite, sexta de manhã, sexta-noite, sexta temos vigília, temos uma série de vigílias agora hiper abençoadas, toda sexta-feira, às 8 horas da noite, até às 11 horas, temos um acarajé também delicioso aqui, que depois, durante... Amém, né, uma benção. Então, Deus abençoe. Temos aqui menos de 1 minuto, 25 segundos. Que Deus cubra de bênçãos a tua vida. E amanhã estaremos de volta às 21 horas. Todos os dias às 21 horas, você tem um encontro aqui com a palavra de Deus